Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Este é o programa Sábado às 10h10. Serviço Público de Informação numa grande rádio, a Rádio Nacional de Angola. Hoje é o culminado de uma semana que, como todas as outras, ficou cheia de notícias. Difícil não é dizer que o assassinato do ex-futebolista João dos Santos de Almeida, mais conhecido como Chinho, marcou a todos pela forma bárbara como aconteceu. Esse foi apenas mais um dos casos que se mediatizou, quanto mais não terão acontecido sem que nos tenhamos apercebido, se calhar muitos. Hoje, no sábado às 10h10, vamos abordar as causas e os caminhos para prevenir e combater a criminalidade violenta em Angola. Vão ajudar-nos a compreender esse assunto Josina Falcão, juíza de Direito do Tribunal Provincial de Luanda, 6ª Secção dos Crimes Comuns, em representação do Conselho Superior da Magistratura Judicial. António Pedro Amaro Neto, Diretor Nacional de Operações do Serviço de Investigação Criminal. Divaldo Martins, 2º Comandante Provincial de Luanda. E também Elson de Carvalho, ativista social. A equipa do sábado às 10h10 é constituída pela Paula Simons, o Stanislau Garcia, o Dário Castro, a Rita Nogueira, o Mendes Jacinto e, por mim, Isaías Afonso. A boa música é sempre bem-vinda no sábado às 10h10 e a nossa saudação musical hoje é também uma homenagem a Teta Lando, que há 11 anos partia. Alberto Teta Lando nasceu no dia 12 de julho de 1945 em Banza, Congo, e iniciou a sua carreira musical em 1962. Até a data da sua morte, teve uma vida intensamente confinada à música e hoje vale recordar com carinho e saudade. Um assobio meu é pra esquecer meus pensamentos. Um assobio meu, um assobio meu, um assobio meu, um assobio meu. É pra esquecer o que eu não posso dizer. Um assobio meu, é pra esquecer os meus amores. Um assobio meu. Eu digo, assobio meu é pra esquecer meus pensamentos. Um assobio meu, um assobio meu, um assobio meu é pra esquecer minhas tristezas. Mumpioso amé, lelelele, mumpioso amé, mumpioso
Piozwa mesmo na vila que se Guinduzame, 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 muna mumpiozo hoje voilanga. Oh, Kendazame, lelelele, Kendazame, Kendazame, muna mumpiozo hoje voilanga. Ai, assobio meu, piozo meu, assobio meu, piozo meu. É pra esquecer o que eu não posso dizer, assobio meu. É pra esquecer os meus amores, assobio meu. É pra esquecer o que eu não posso falar. Por isso eu digo: Alberto Tatalando, assobio meu. Ora, 10h16, sábado às 10h10 acontece. Nessa semana ficamos a saber que o Estado perdia todos os meses quase 300 milhões de kwanzas para pagar falsos pensionistas inscritos como antigos combatentes e veteranos da pátria. O valor que era indevidamente pago aos falsos pensionistas vai ser redistribuído agora para melhorar as condições sociais dos verdadeiros antigos combatentes. A nossa capital, Luanda, acolheu nesta terça-feira a Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. O debate girou em torno da mobilidade entre os Estados-membros. Na ocasião, o Presidente da República, João Lourenço, assegurou que Angola está firmemente engajada em superar os entraves de ordem legal e facilitar a circulação de pessoas no espaço da CPLP, particularmente para estudantes e investidores. Foi ainda na terça-feira feita a abertura da 35ª edição da Feira Internacional de Luanda. O certame, que encerra hoje, conta com a participação de mais de 700 empresas internacionais e estrangeiras. Várias instituições financeiras e internacionais manifestaram interesse em criar linhas de financiamento para o apoio às empresas do setor privado angolano. O administrador para a área de produção hídrica da empresa pública de produção de eletricidade Prodel disse em entrevista à Rádio Nacional de Angola que em breve a barragem da Matala, na Huila, vai receber energia de Lauca por via da barragem do Gove no Ambo. Pedro Afonso anunciou ainda que a barragem da Matala vai entrar em obras e que o dinheiro para a empreitada já está todo disponibilizado. A Polícia Fiscal no Soio, Zaire, apreendeu mais de 350 mil dólares e cerca de 80 mil euros escondidos num bidon de 20 litros, aqueles amarelinhos. Os valores iam como destino à República Democrática do Congo. Os valores foram já depositados no Banco Nacional de Angola. Os presidentes da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, do Ruanda, Paul Kagame, do Uganda e Yoweri Museveni, de Angola, João Lourenço, analisaram ontem em Luanda questões relacionadas com a segurança na região dos Grandes Lagos. Na cimeira quadripartida de Luanda, os estadistas saudaram os esforços das autoridades da RDC na pacificação do seu país, bem como comprometeram-se a dar o seu contributo para a normalização das relações entre o Ruanda e o Uganda. Ora, a semana que hoje termina ficou marcada por um assassinato que chocou o país. O ex-futebolista João dos Santos de Almeida, conhecido nas lides desportivas como Chinho, de 36 anos, foi assassinado esta segunda-feira à luz do dia com tiros na parte esquerda da coluna numa alegada tentativa de assalto à sua viatura. Esse assunto é o mote que nos traz a este debate, em que pretendemos abordar a situação da criminalidade em Angola. Vamos falar hoje de crimes violentos, os homicídios, as violações, os roubos, os crimes cometidos com recurso à arma de fogo e armas brancas, entre outros. Para já, bom dia, Amélia. Vamos ao enquadramento do tema para o debate.
Bom dia. O marido é filho de uma avó, província do Huambo. A delinquência tem aumentado de uma forma significativa. Eu vivo na província do Cuneno. O Ministério do Interior deverá interagir mais com a sociedade. Pascoal Carlos Sampaio, província do Huambo. Aquilo que tira o sono dos cidadãos tem sido assaltos, mão armada, violência, violações, até também assassinato. Grandilson fala parte da província do Cuneno. Deve-se a falta de emprego, sobretudo nos jovens. Nos últimos tempos, assistimos a uma espiral de crimes violentos, maioritariamente a envolver perdas de vidas, o que traz ao de cima várias questões. E perguntamo-nos se está mesmo tudo bem em termos de ordem, segurança e tranquilidade pública. Dados do Relatório de Segurança Pública de 2018 da Polícia Nacional apontam para um aumento da criminalidade na ordem dos 57%, comparativamente ao ano anterior, com um total de mais de 70 mil crimes, dos quais mais de 5 mil realizados com recurso à arma de fogo. Nesse ano, os jornais encheram-se de notícias que davam conta de crimes violentos, que chocaram a sociedade pela forma bárbara com que foram cometidos. Tragédia na cidade de Malange. Marido mata mulher a tiro e de seguida suicida-se. Marido e mulher estão a estender os pais. Muito triste, meu filho, muito triste. Ele é uma amiga, filha de casa. Eu não sei como é que a mãe dela vai receber a notícia. Natália Chilombo Mãe e Flora Neném foram supostamente surpreendidas por dois marginais já contas com a justiça na tentativa de se poderem apoderar do milho que colheram da lavra. Estas foram mortas à machadada na sua própria lavra. O caso ocorreu quando as mesmas foram surpreendidas por dois meliantes de 20 e 25 anos. Caiu como uma bomba a notícia da morte prematura do ex-futebolista e antigo internacional pelas seleções de sub-20 e de honras, conhecido nas lides desportivas como Chinho. Foi muito triste esse acontecimento e eu acho que nós devemos ser protegidos. Isso nos cria um certo sentimento de revolta. É um choque bastante grande, um jovem com um futuro promissor. O comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Paulo de Almeida, disse em entrevista à Rádio Nacional de Angola que não há alterações no índice de criminalidade no país e que só se tem esta impressão porque alguns crimes tornaram-se mediáticos. O comissário-geral Paulo de Almeida afirma que a polícia está preocupada com os crimes violentos e que tudo tem feito para debelar esta situação. Os bandidos, delinquentes, escolhem sempre os locais mais oportunos para realizar os seus atos. A criminalidade não é com isso que se alterou ou aumentou. Ela mantém-se nos mesmos padrões, com um índice de certa forma preocupante, quando se trata de mortes, quando se trata de roubos, de furtos, de lesões. Portanto, é sempre preocupante. Estamos sempre num estado de preocupação para debelar estas situações. A natureza dos crimes e a forma como estes são cometidos levanta a seguinte questão: o que leva as pessoas a cometerem crimes e ainda mais com tanta violência? A resposta vem do Huambo, na voz do sociólogo Memória Iquilica. São mais os jovens os que mais cometem crimes. Os jovens cometem crimes sobretudo porque preparam-se eventualmente para uma determinada posição social e depois esta mesma posição social falha. São os jovens que têm nível acadêmico aceitável. O emprego para a juventude tem sido um dos primeiros fatos como sendo o motivo pelo qual eles entram para a criminalidade. Para o jurista Admir Quintas, o tratamento que o projeto do novo Código Penal, já aprovado pelo Parlamento, dá aos crimes violentos e de natureza hedionda pode minimizar o índice de crimes e restaurar a paz social que estes impedem que exista. Há uma agravação extraordinária que pode até chegar aos 30 anos de pena de prisão maior, se for aqueles casos de crimes violentos ou hediondos que choca gravemente a sociedade
podem ser depois agravados sob forma extraordinária, então vai chegar até, digamos assim, aos 30 anos. E o que dizem os cidadãos? Na Lunda Sul, o professor universitário Domingos Quiala diz que em tempos que já lá vão, a situação da criminalidade no país já foi bem pior e que hoje, apesar dos constantes desafios, vive-se com mais tranquilidade. Hoje assiste-se um policiamento mais eficaz, com muito mais rigor. Se tivermos que fazer uma avaliação entre o antes e agora, hoje já se consegue circular com um pouquinho mais de tranquilidade. Hoje já se pode sentir uma segurança, embora ainda verificam-se alguns crimes assustadores, como agudização de crimes de raptos, crimes passionais, homicídios e ali por fora. O rei da Umbala, Onalueke Nukunene, Mário Satipamba, é da opinião que a comunidade deve ser mais participativa e contribuir com alertas. Quanto aos órgãos de segurança, estes devem disponibilizar mais contactos telefónicos para as denúncias. O que deve haver é sincronia também de controle. A polícia deve fazer o seu papel, mas nós também, como comunidade, sabemos dos movimentos estranhos a nível dos nossos bairros. O que deve haver é troca de informação entre a comunidade e a polícia. O que eu aconselharia é que as instituições de direito devem expandir talvez os números pelos quais as pessoas podem ou devem denunciar os crimes. E neste sábado, às 10h10, vamos abordar as causas, os caminhos para prevenir e combater a criminalidade violenta. Temos debate. Obrigado, Amélia Mendes. Temos sim debate. Os relatos de crimes que todos os dias nos chegam dão-nos a entender que a criminalidade aumenta. Jonuel Gonçalves, o crime é consequência da pobreza. Que outros fatores estarão na base de tanta ofensa à integridade e à vida humana? Que situação é essa em que nos encontramos neste momento, Jonuel? Estamos aqui perante um fenómeno em crescimento e, naturalmente, que isto significa uma preocupação social de primeiro plano. A criminalidade aumenta, organiza-se e passa do que tem sido uma criminalidade voltada contra a propriedade para uma criminalidade voltada contra a vida humana. Isto acontece em diversos países do mundo, de vários continentes, e é um facto que, estatisticamente, dá-se nos continentes menos desenvolvidos. E dá-se também no quadro das sociedades, ou seja, das cidades mesmo, mais numerosas, com maior número de habitantes. As condições sociais que prevalecem em África correspondem, em muitos planos, a justamente estes fatores. Quando nós vemos o crescimento desmedido das nossas metrópoles, nós sabemos desde logo que isto abre caminho ao crime organizado. Ou abre caminho à multiplicação do crime, porque também tem esse problema. Quer dizer, nem todo o crime organizado e muito menos o crime é apenas consequência da pobreza. A larga maioria dos pobres não são criminosos. Portanto, é um fenómeno que tem sido analisado de várias maneiras e localizar-lhe origens e causas, o que facilitaria o combate, portanto, ao fenómeno em si, é muito problemático. Nós temos situações a nível da África, por exemplo, o caso da África do Sul, onde existe criminalidade, às vezes em zonas que não são nem as mais pobres, nem as mais atrasadas do ponto de vista de produção. Agora, é um facto que, em geral, o criminoso, aquele que promove, por exemplo, tráficos clandestinos proibidos, aquele que promove atos de assalto e outras práticas que atingem a propriedade e a vida humana ao mesmo tempo, servem-se bastante de ambientes que são naturalmente ambientes mais pobres e mais desorganizados. O próprio traçado urbano pode ter influência na evolução da criminalidade e no seu sucesso. O facto é que o assunto tem que ser visto e ser encarado seriamente como uma agressão ao conjunto da sociedade.
E quando se fala em determinados bairros como bairros criminosos, temos que considerar que é talvez um preconceito. O que nós podemos dizer é que nesses mesmos bairros, seja em Angola ou fora de Angola, quem sofre mais são os seus próprios habitantes. De maneira que o crime organizado, o crime que é motivado, por exemplo, por razões de desemprego que se generaliza, e as condições internacionais que chamam determinado tipo de atividades paralelas, que são atividades criminosas, são pontos que merecem um interesse específico, tanto a nível das forças policiais, tanto a nível das instituições judiciais, como a nível da própria sociedade. O que é que a sociedade pode fazer nessa matéria e em que os sistemas de educação ajudam no combate a esse grande flagelo. Obrigado, João Gonçalves. Esperamos ter hoje as respostas às perguntas que nos deixas. Quanto à primeira, sobre o que a sociedade pode fazer em matéria de combate ao crime, vamos deixar que ela própria responda. Por isso, e para o efeito, temos à disposição os números 927 78 08 79, 927 78 08 79 e o 941 58 04 57, 941 58 04 57. E para as mensagens via WhatsApp, o número 927 78 08 79, 927 78 08 79. Quase todos os dias, o relato de crimes violentos. O que mais salta à vista é aquilo que tira o sono dos cidadãos tem sido assaltos, a mão armada, violência e também violações. O crime é uma situação que nós vemos a ver cada dia está a aumentar mais. Famílias em choque. Na sociedade cresce o sentimento de insegurança. A polícia diz que não perdeu o controlo da situação. É hora de tomar posição. No sábado às 10h10, vamos abordar as causas e os caminhos para prevenir e combater a criminalidade violenta. Os grandes problemas debatidos numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. 10 da manhã, 32 minutos. Vamos ao debate. Daqui a pouco, antes, os ouvintes fiéis e pontuais. Do sábado às 10h10. David Fernando está em Camacupa. Bom dia, Biá. Seja bem-vindo e vamos às suas inquietações. Ora viva, bom dia, ilustres convidados no estudo da RNA. Bom dia a todos os cidadãos angolanos da cabina Cunene do Mar ao Leste. Dizer que o tema em referência é sublime, crimes violentos e sangrentos. Em Angola é consideravelmente de uma forma em que é notória, dizendo que deveria se pedir a quem do direito para que se valorize mais a questão do asseguramento de policiamento em termos de cidadão, em termos gerais, para que venhamos a andar livremente e conforme sopram os ventos de paz. Desta feita não se aceita de uma vez. Olhamos muito mais naquela perda do campeão Chinho, de uma vez que o país tem as entidades policiais de uma forma de averiguar a situação criminalística, de ver aquela ação que lamentavelmente nós notamos. Acredito eu que não se poderia até a momento saber quem é o mentor dessa situação. Suponhamos no local ali onde ocorreu aquela situação que lamentavelmente já notamos, claro, houve indício do devolco. Então, apesar de que a análise é lentamente, mas até agora deveríamos ter uma informação de deter esses elementos que criminalmente venham a fazer as ações que o povo é que sofre na carne e osso. E desta feita, a quem é do direito mesmo, há que se velar. Temos que valorizar o recurso humano, para que esse recurso humano haja justiça equitativa, justiça geral, para que esses criminosos também sejam criminalmente responsabilizados. Falando para esse tema é sublime, mas que temos a ver que é termos
teórico, na prática não estamos a registrar conforme é a regra geral e imunes. Muito obrigado pela oportunidade que me é concedida, mas temos a lamentar mesmo os índices da criminalidade, em que a justiça não tem sido feita de maneira justa e transparente, beneficia ao lado da corrupção. Eu acho que esse é o problema. Obrigado. Obrigado nós. David Fernando está em Camacupa, no Bié, quer uma ação mais enérgica de quem governa e deve garantir segurança aos cidadãos. Obrigado pela sua participação. Vamos atender o Paciência Samuel, está na Funda, aqui em Luanda. Bom dia, Paciência Samuel. Bom dia, nosso ilustre jornalista. Vocês são os nossos, como é que o Presidente Fuga falou, nossos olheiros. Bem, eu vou diretamente ao tema sobre a delinquência. Temos que tomar medidas, porque a situação está grave. Quando se fala no Fala Angola, todo mundo chora. Nós fizemos, ultimamente, tivemos o Fórum do Turismo e tivemos o Festi Congo. Isso é um perigo para o turismo. O turismo, não pode haver turismo com delinquência. E o turismo é uma prioridade para o nosso país, com 5,9% do orçamento geral do Estado. Então, a situação de segurança aqui fica caótica. Bem, agora vamos disciplinar, vamos dar soluções para disciplinar esses delinquentes. Um miúdo de 12 anos diz que eu vou te picar. Quando ele diz que vai te picar, é para matar. Então, qual é a moldura penal? A moldura penal, para mim, são 30 anos de prisão. Ele envelhece lá. Depois disso, as pessoas vão ver que não. Se eu fazer isso, a minha vida está tramada. Por outro, isso é para quem tem faca e quem tem garrafa garrafa de cerveja. Agora, para quem tem arma, 100 anos de prisão. 100 anos. Envelhece também lá na prisão. Se fazerem isso, vocês vão ver aqui, vai passear à vontade no Cazenga, até vai deixar dinheiro aí, ninguém vai fazer nada. Porque eu vivi num país, em Marrocos, onde que também tinha delinquentes, ficaram na linha. Agora aqui, nós estamos a brigar com a EFN. Todos os dias morrem pessoas, todos os dias. Vem no Fala Angola. Isso é grave, isso não é normal. Agora, outro problema, o desemprego. Normalmente, os jovens têm que ter, é direito deles que têm que ter emprego também. Agora, o alcoolismo, tem que tomar medida, a pessoa não beber na rua, porque em muitos países não se bebe mais na rua. Aqui, que rolou de todo sítio, muitos bêbados começam a beber de manhã, não bebem água, começam a beber às 8 até meia-noite, não trabalham, são jovens que não fazem nada, ninguém tem controle, tem criança na rua, né? Tem também o Ministério de Assistência Social, podia, o Ministério, então, o Instituto da Criança, recolher esses miúdos aí no São Paulo, né? Fazem que chamam por ser placa, mas qual é o futuro desses miúdos? Por que eles não vão primeiro procurar pão até as 2 da tarde vão aprender uma profissão? Mas não há essa orientação. E normalmente eu tenho defendido o emprego dos jovens. Há dias tenho uma ideia sobre esse Chiquila Mani, para esses quiosques para dar nos jovens. Não me ouviram, escrevi para o governador, escrevi não sei de onde. Esses quiosques podem criar emprego. Uns põem livrarias. Vamos ser breves, o Paciência Samuel. Bom, em suma, para dar mais soluções, é preciso as pessoas saibam fazer denúncia. A denúncia é muito importante. Eu tenho aqui um número do comandante provincial da polícia, que é uma linha aberta, vou dar aqui a todo mundo, porque ele não dorme. Qualquer hora você liga para ele responde e encontra a solução. Então, é o 923 41 85 27. Vou repetir. 923 41 85 27. Comandante Cerqueira é mesmo operativo. Eu já ele resolveu um caso, eu liguei para ele, mandou chamar 3 comandantes, o tal camarada delinquente, ou sei lá quem. Quem foi ele foi lhe buscar, para fazer a busca, não foram militares chamados, foram os chefões que ele mandou lá. Até se não desmaiou, não sei. Muito obrigado. Obrigado nós, Paciência Samuel, e as suas preocupações, pede medidas drásticas contra os criminosos, condena as más práticas sociais, aponta o desemprego como causa também da alta criminalidade e defende aí o agravamento da moldura penal para os criminosos. Muito obrigado, Paciência Samuel. Helder Falo, está em Luanda, vamos às suas contribuições também. Bom dia. Viva, votos de bom dia, meu caríssimo. Bom dia, Luanda, bom dia, Angola.
Indo diretamente para o tema criminalidade violenta, possíveis causas e possíveis soluções. Dizer que a criminalidade violenta em Angola, principalmente em Luanda, é um facto. E é preciso combatermos, né, de modos a acabarmos ou então minimizarmos. É um problema que ferma a sociedade, principalmente a capital de Angola, que é Luanda. Eu acho, na minha humilde opinião, que quanto às causas, né, podem surgir eventuais causas da motivação da criminalidade violenta, né? Pode ser também um dos fatores a extrema pobreza, né, frustração, quando as pessoas não conseguem atingir aquilo que são propriamente os seus objetivos, depois enveredam por práticas violentas, pelo crime, pela criminalidade, né? Então são enormes